Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides, vamos à luta, porque, como diria o velho Rovai, vamos em frente, porque atrás vem gente. O tema que está centralizando todas as angústias é a guerra, mas eu tendo a buscar para o Fala Rovai questões mais nacionais, as frestas do debate, o que está acontecendo, para a gente poder entender o que vai vir depois disso aqui do ponto de vista do Brasil. E hoje saiu uma entrevista do Mourão, vou dar aqui o crédito para o Igor Gadelha, do site Metrópolis, e ele fala algo que deveria ser absolutamente óbvio, mas que chama atenção, sobre o fato dos militares não aceitarem o Lula. O Mourão diz é totalmente desproposital a tese levantada por alguns setores da sociedade de que as Forças Armadas não aceitarão eventual vitória do ex-presidente Lula nas eleições desse ano. Ele diz que desde o fim da ditadura militar as Forças Armadas não se meteram em nenhum processo eleitoral e lembrou também que os militares foram liderados por governos do PT durante vários anos sem problema nenhum. Sem problema nenhum é um certo exagero do general, né? Mas de verdade, houve um respeito, pelo menos até 2014, 2013, bastante razoável, dentro de um respeito tácito, tanto das Forças Armadas para os governos eleitos, como vice-versa, né? Podia ter divergência, podia ter opiniões distintas em algumas questões, por exemplo, com a Comissão da Verdade, que tensionou a relação Forças Armadas e governo progressista, mas eles não interferiram, a não ser ali próximo do impeachment. Ali houve chantagem, ameaça explícita de vários setores das Forças Armadas. E é disso, e a respeito disso, e é sobre isso que alguns jornalistas e analistas políticos têm emitido preocupação, né, sobre como que pode vir a ser um governo do PT. Eu citaria, entre outros, a Hildegard de Anja e o Luiz Nassif, que escreveu um texto recentemente sobre isso, dizendo que pode sim haver um movimento das Forças Armadas no sentido de impedir a vitória do Lula e, se o Lula vencer, impedir a posse dele e, se ele assumir, de boicotar o seu governo. Esse é o grande debate, me parece, desse ano de 2022. Não só como vencer as eleições, mas como garantir que o governo eleito tenha condições de implementar a sua agenda sem chantagem da milicada. Porque esperneio de empresário é parte da democracia, desde que não faça lockout. Porque se eles falam, vamos parar de fornecer alimentos para os grandes centros urbanos do Brasil, você tem que ter condição de pegar as Forças Armadas e garantir a entrega dos alimentos. Se você não tiver as Forças Armadas, você não tem como fazer isso. É por isso que é muito importante avaliar a exata dimensão do que essa frase do Mourão significa. Dizer só assim, nós não vamos fazer golpe, não significa muita coisa. Se deixar os caminhoneiros interditar todas as estradas do Brasil e parar o tráfego de alimentos, de combustível, de tudo, e se a gente não tiver, o governo não tiver condições de colocar, sim, as Forças Armadas, que é preciso fazer isso em algumas horas, para desobstruir estrada, para fazer as coisas funcionar, esse governo está liquidado.
Então, a frase tem duas dimensões. É preciso tentar entendê-la. E é preciso que as lideranças do PT, as lideranças da sociedade civil que lidam com essas questões, se mobilizem agora para construir pontes com alguns setores das Forças Armadas, para que esses setores se estabeleçam como lideranças dentro dessas forças. Porque na hora que virar o governo, na hora que virar a chavinha, é preciso ter nova voz de comando. Não vai ser para os Etchegoni da vida, como era do Temer, não vai ser enfim, para esses militares todos que estão no governo do Bolsonaro, como Heleno e outros mais, que a gente vai passar o bastão. Vai ter que ter gente lá dentro que assuma, falar agora quem manda sou eu. Quem não obedecer vai para a reserva. Está fora daqui. O que está sendo feito nesse sentido? É muito importante começar a fazer essas pontes desde já e, de alguma forma, constituir esses interlocutores, inclusive de forma pública. Inclusive de forma pública. O Bolsonaro já tinha os seus representantes na área militar antes de assumir. O Fernando Henrique, o próprio Lula já constituía quando foi assumir. E hoje a gente vê um enorme vazio nesse segmento. Então, esse enorme vazio faz com que uma entrevista como a que o Mourão deu hoje, inclusive, seja um alívio. Porque é o suposto, porque não tem poder, vice do Bolsonaro, que está dizendo claramente que não vai ter golpe, que o Lula vai poder governar. Enfim, é uma entrevista que abre um espaço para se construir novas pontes, eu não diria com o Mourão, mas para se restabelecer um diálogo mais profundo com as Forças Armadas, porque ele será fundamental para garantir a implementação de um programa de governo que não é revolucionário. A implementação de um programa de governo que garanta alguma qualidade de vida para o povo brasileiro que não está sendo dada hoje. Enfim, trouxe esse tema aqui porque ele é sempre um tema muito caro. A gente vai, inclusive, tentar pautar nas próximas semanas pessoas ligadas às Forças Armadas aqui para virem conversar com a gente no Fórum 11h30. É preciso pensar não só nas Forças Armadas como uma força impeditiva no processo eleitoral, mas sim como uma força que pode restringir e aniquilar um governo progressista se não for considerada no tabuleiro como uma peça importante. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes.